Estamos de volta, pessoal, segundo bloco com Vini Sidney. Estamos falando um papo muito bom hoje sobre sucesso, sobre ressignificar. Tá dando uma... Saiu ali uma sombra na parede, uma sombra nova. Essa eu não conhecia, essa sombra nova na minha parede. Minha mãe tá aqui, Thaís Portini tá aqui também, 316. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então a gente tá falando aqui sobre sucesso. E o Vini tava falando, respondendo uma pergunta aqui sobre é possível a gente basear sucesso fora da família. E é interessante que um dia eu tive esse raciocínio. Cara, imagine que você é um cara assim, solteirão, cara bacana, boa pinta, tatuado, sarado. É igual tem um cara da Itália lá que é dono de uma marca de grife. Ele fica de 6 em 6 meses, ele troca de namorado. Mas aí você só vê o cara no iate, pá, não sei o quê. E aí um dia eu tive uma visão assim, ó, de eu morando numa casona, com os 3 carros encostados, a piscina, a toalha assim na espreguiçadeira, aí o barzinho, pá. E aí eu tive um entendimento que se eu saísse dali e voltasse depois de um mês, eu ia voltar e encontrar a casa exatamente como eu deixei. O carro ia estar paradinho ali, assim, com aquela cara de cansado, tipo o filme Cars. A piscina ia estar aberta igual, o copo ia estar em cima da mesa igual. E aí eu cheguei num raciocínio. As coisas, elas não interagem com você. Esse é o pânico de um cara milionário. Esse é o pânico de um cara muito, muito rico, que ele é tão rico que ele se sente sozinho. Por quê? Porque as coisas não têm dinâmica. O carro não fala com você. Do jeito que você estaciona ele, é o jeito que você volta 5 dias depois, ele continua parado ali. A bicicleta que o cara tem de corrida, de ciclismo, de Ironman, ele vai pegar a bicicleta, ela tá do jeitinho que ele deixou ali. E, na verdade, o ser humano ele precisa de interatividade, ele precisa de relação, de afeto. Afeto significa afetar. Quando você tem uma relação, que isso gera em você um afeto, te afetou. Né? A gente é altamente afetivo. E eu percebo que, na verdade, o que realmente importa na vida está dentro de uma pessoa. Aí as pessoas elas chegam e falam assim, Cal, você não pode falar assim, como é que você... Alguém está perguntando aqui se você quer... Pergunta se ele quer casar com uma ovelha minha. Estão negociando ovelha aí para casar com você, mano. Se tiver com o pelo aparado, né? Não pode ser aquelas ovelhas estragadas. Se tiver bem cuidada pelo pastor. E aí é o seguinte, e aí o que eu percebo? Tudo que é mais importante na vida é tão valoroso que não tem preço. E aí eu sempre digo, né? As pessoas elas falam assim, nossa filho, você é tudo. Aí chegam para a esposa e falam, nossa esposa, você é tudo. Aí chega para o pai, para a mãe e fala, pai, você é tudo para mim. Até o dia que começa a faltar dinheiro em casa. Aí começa as contas a atrasar, começa a vir em busca da apreensão do carro. De repente você encontra o cara, ele tá louco da vida, quebrando tudo, falando, cara, tá faltando tudo lá em casa. Deus fala, mas tudo o quê? Teu filho morreu? Não. Tua esposa divorciou? Não. Então, como que você chama de tudo aquilo que é tudo até o dia que falta alguma coisa e você fala que tá faltando tudo? Então, quem que é tudo para você? Quem que realmente é tudo? Tudo aquilo que você faltou ou tudo aquilo que você tem em casa e fala, meu, com carro, sem casa, com internet, dormindo todo mundo num quarto só, se a gente dormir na sala, espalhado, meu, realmente o que importa na vida é os teus filhos. Eu sempre falo assim, ó, a única coisa que Deus viu na criação que não era bom era um homem só. Ah, calma, mas você acha que todo mundo é obrigado a casar? Não sei o quê? Acho que todo mundo é obrigado a casar. Não, mas Paulo não casou. Então viva como Paulo, se essa é a condição. Né? Você pode viver solteiro, mas numa condição, tem que viver igual Paulo. Tem que morar na prisão, tem que escrever as cartas, tem que viver para os outros, tem que... Porque Paulo, o tempo que ele não tinha para uma família, ele deu para mim e para você. Né? Tipo, hoje a gente usufrui do tempo de Paulo. Então, as pessoas falam, mas depois dos 30 eu vejo isso. Não, depois dos 30 você já perdeu a virilidade, a fertilidade. Né? O tempo mais
Mas a É forte. alta produtividade de um ser humano é entre 20 e 30 anos. Tanto de fazer filho, de espermatozoide, testosterona, na verdade é de 18 a 28. Então não adianta a pessoa vir convencer que, para mim eu tô bem assim. Não, não tá bem assim, né? Ah, mas é a minha opção. Mas tá amparado em que essa opção? Amparado em querer viver sozinho para si, o dia inteiro no celular, o dia inteiro talvez vivendo nômade, trabalhando home office, viajando do mundo inteiro. Na verdade, família, ela é um protótipo onde todo o egoísmo não cabe dentro. Você vai É. ter que, você vai ser obrigado a você se relacionar dentro de um contexto onde você não consegue ser egoísta, você não consegue viver baseado só com as coisas voltadas para você. Então, estou aqui com o Vini. Vini já fez uns trabalhos de modelo e eu queria perguntar para você como é que é essa experiência, ser crente sendo modelo. É possível? Quais são os desafios? O que uma pessoa ela deveria se cuidar nesse ambiente? Então, eu acho que, só complementando um gancho que você estava falando ali, eu achei algo muito interessante. O sucesso, ele tá tão ligado em quem eu creio e no que eu creio, que a minha vida, ela é pautada nisso, né? A pessoa, ela acreditou a vida toda que ela precisava passar por uma necessidade para ela aprender por aquilo. Mas se Deus precisa me ensinar algo por necessidade, o que está escrito em João 3,16 é inválido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus precisa fazer eu perecer para eu aprender, o amor dele não é necessário para isso. E aí, se eu coloco a minha fé naquilo que eu tenho, aí acabou, né? Aí no dia que acabou aquilo, acabou a minha fé. E eu quis falar isso para pegar o gancho exatamente na área da época que eu trabalhei como modelo. É algo que eu não falo muito nas minhas redes sociais, mas eu fiz alguns trabalhos legais, né? Fiz Coca-Cola, Coach, Triton, fiz um trabalho para Chili Beans, fiz marcas locais. E você fez uma pergunta que é interessante. É possível? Lógico que é, né? É uma profissão como qualquer outra, né? Eu sei de um movimento muito antigo que existiu antigamente, não querendo ser redundante, que era um movimento para empresários. Então tá, então quer dizer que o cara que é advogado, médico, o cara que tem a empresa, o cafezinho, ele pode se reunir ali para falar de Deus. E o cara que atua na arte? O cara que é modelo, o cara que toca no barzinho, o cara que trabalha na praia, não tem tempo de ir na igreja, e tem que ir no horário reduzido, um horário diferente. O cara não vai negociar lá no domingo de manhã se ele pode ser salva-vidas no outro horário, entendeu? Ele está salvando vidas. As pessoas elas tiram a importância disso. E para mim, na área da moda, foi muito difícil no começo entender isso. Por quê? Enquanto a religião falava que, até linkando com o que a gente falou um pouco atrás, sobre popularidade, falava, cara, isso é ruim para você, isso é ruim para tua vaidade, e isso foi uma crise para mim. Eu entendi um dia que eu podia sim ser reconhecido nesse meio por quem eu era, e não por aquilo que eu fazia, por mais que eles me contratassem por aquilo que eu fazia. Até o dia que me contrataram pela minha figura pública pessoal. O Vini é um cara que não aparenta usar drogas nas redes sociais dele, ele não é um cara que aparece sempre fazendo algumas coisas X ou Y, ele é uma figura legal para a gente colocar nesse comercial, e aí um comercial de família que já rodou aí, de uma marca bem conhecida. Então eu entendi que tudo se baseia na figura de quem eu realmente sou. Se eu creio de fato que eu sou filho de Deus e eu sou influência onde eu estou plantado, quando eu estiver nesse lugar que eu considero que eu estou plantado, eu preciso lembrar que ali eu sou autoridade, porque aonde eu coloco os meus pés prosperará, ali essas pessoas vão conhecer o amor de Deus. Então eu comecei a linkar isso nas minhas redes sociais na época, e aí eu já chegava e as pessoas já sabiam quem eu era. Então muitas perguntas nesse tempo, com os próprios modelos antes de um desfile, por exemplo, era assim, cara, você é crente? O que você tá fazendo aqui? Tá numa rodinha, a galera fumando e tal, e eu ali cumprimentar, e a galera, não oferece pra ele não, porque ele é pastor. Não. E outro cara, tá, mas por que ele tá aqui então? Porque é possível sim, eu não quero dizer, eu não quero generalizar isso, não estou dizendo que você vai lá e você vai poder fazer isso, era algo que eu estava inserido,
é possível sim você transitar aonde os escarnecedores estão sentados. Né? Essa história ninguém sabe, nunca contei em lugar nenhum. Então eu transitava lá e não me corrompia. Por quê? Porque se eu sou autoridade naquele lugar, o que eles fazem precisa submeter a quem eu sou. Então foi disso que eu colhi frutos como pessoas que se converteram, estilistas que conheceram o amor de Deus através de posts meus, porque me seguiam pra ver, pô, o Vini posta foto assim, assado, a gente pode pegar isso e tal. Cara, eu nunca fiz um book, pra não mentir, eu fiz uma sessão de fotos, e a gente negociou com a agenda. Eu sempre trabalhei pelo próprio material que eu produzia no meu Instagram, das roupas que eu gostava de usar, das fotos que eu gostava de tirar. A agência pegava essas fotos, colocava lá na logo deles e oferecia para os clientes. Por quê? Porque era o reflexo de quem eu sou, entende? Então, é possível sim. Tem muitas pessoas que acho que a história das sete esferas ela é válida, mas ela não pode ser, ela não é absoluta, entende, Cal? Você só precisa entender coisas muito simples. Quem eu sou, aonde eu tô e o que eu posso mudar nesse lugar. Uhum. Então, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou a justiça de Deus. Eu creio nesse Deus que pode mudar toda essa situação. Então, eu não vou ir naquele desfile só porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou lá porque Uhum. tem uma igreja para eu pregar. Eu vou lá porque tem pessoas para eu compartilhar do evangelho. Eu vou lá porque tem pessoas para eu amar. E assim fazendo o meu trabalho, entende? Uhum. Então, eu não vou ser aquele cara vagabundo que quando a menina vai trocar de roupa lá, todo mundo junto, eu vou ficar secando a mina e vou ficar tarando ela e vou ficar depois chamando ela para fazer alguma coisa. Eu vou ser o cara que vai respeitar aquela mulher. Eu não vou Uhum. ser aquele cara que vai ficar tentando derrubar um modelo ou outro porque ele tá numa sequência diferente da minha. E aí são coisas que a gente pensa que, ninguém vai perceber isso. Cara, o respeito, ele é visível em um mundo que não respeita mais uns aos outros. E eu aprendi isso na moda. Quando eu comecei a respeitar esse povo, eu comecei a ser respeitado por eles. E aí, no dia que eu fiz um trabalho muito grande, eu falei, cara, terminei bem. Claro que, volta e meio eu faço algumas coisas ainda. Eu tenho uma vontade de atuar na moda agora como marca, como expressão daquilo que eu posso vestir no futuro, como acessórios, sei lá, uma pulseira dessa ou algo do tipo. Por quê? Porque eu já tive no outro lado. Então, eu percebo que. Ó, estão mandando para mim aqui. Liga os comentários da live. O Romulo mandou. O povo tá querendo perguntar. E aí, eu percebi que nesse meio é possível sim. É só você entender que o que eles fazem não te atinge, mas o que eu faço atinge eles. Isso Então, aí. se aquela menina que é a mais. E, cara, é assim, ó. Você precisa estar em Deus, cara. Porque não tem gente feia, não tem gente fedida, não tem gente estressada. Então, você precisa estar em Deus para entender o seguinte: a atitude dela comigo não vai me atingir, mas a minha com ela pode mudar a vida dela. Então, talvez um beijo que eu posso dar nela, uma passada de mão que eu posso dar nela, vai impedir dela conhecer o amor de Deus. E daí vai contra o testemunho que eu tenho, entendeu? E aí, por mais que, assim, ó, sendo muito sincero, no começo foi muito difícil, porque era coisa que você via de televisão. Você falava, cara, o que é isso? Nem sabia que existia uma mulher tão bonita desse jeito. E aí, de você poder amar de um jeito diferente, cara, hoje eu tenho amigos desse meio. Hoje, essas próprias pessoas hoje me acompanham. Então, é aquilo, né? Se você está disposto a plantar sem esperar colher os frutos, vale a pena estar nesse meio. Agora, se você quer estar nesse meio para ficar colhendo fruto e ficar mostrando pro povo, e... Você sabia que eu já fui modelo? essa eu não sabia, hein, Cal? Eu já fui modelo 4 anos. Eu era da agência DM aqui de Curitiba. Que isso, hein? Arrasava o boqueirão. Eu vou escrever o livro de cuidador de carro a modelo. Mas, cara, era muito massa, porque eu nunca fiz um trabalho sem ter ganhado alguém para Jesus. Nunca, nunca. Eu É isso passava as aí. madrugadas dentro dos shoppings, né? Porque todos os trabalhos dentro do shopping center é gravado de madrugada, que é o horário que tá vazio. E aí aquela história, né? A gente fica ali enquanto os caras estão montando o set e tal, a gente sempre fica numa salinha VIP ali e comida a noite inteira, né? É só comida. Os modelos ficam Uhum. sentados esperando e Comendo. fica comendo e naquela zaração de aqui, você é da onde? Eu sou da Zoom, eu sou da DM, eu sou da. Só, cara, todas as vezes, mais de 20 trabalhos que eu fiz, todas as vezes eu saía dali
com alguém convertido, com alguém que tinha orado comigo ali, né? Isso para mim assim era muito divertido, era muito bom. Mas cara, vamos terminando aqui já falando na reta final, falando sobre relacionamento. Relacionamento hoje tem uma barreira, tem alguma coisa impedindo que o jovem ele se case naturalmente dentro da igreja. Eu percebo assim que antigamente era mais inocente as coisas, o amor era mais colorido. Hoje parece que o amor ele é mais preto e branco, ele é mais seletivo, ele é mais preconceituoso. Hoje o amor é mais exigente, hoje as pessoas estão com o olhar em outros lugares, outras coisas. Qual que é a tua leitura? Primeiro, vou te fazer uma pergunta aqui. O que você acha de crente sensualizando na rede social? As mulheres, principalmente. Você acha que isso é legal? Não combina, não combina? Elas deviam parar ou não de fazer isso? E segundo, quais são as barreiras que você está percebendo hoje que existem quando uma pessoa ela fala assim, Cal, apresenta uns varão como esse aí, né? Porque eu volta e meia tô andando com gente assim bacana, igual você, e eu sei que tem várias mulheres assim dentro da igreja que elas falam, cara, onde estão esses caras aí? Onde que estão os pais de família? Onde que está o cara que sonha em ser marido de uma mulher só? Onde que estão os caras que me aceitam como eu sou, que não fica olhando se eu sou abaixo de 60 quilos ou acima de 60 quilos? O que você atribui a esse abismo crescente onde as pessoas estão se relacionando cada vez mais tarde? Isso é péssimo. Cada vez mais tarde você é cheio de manias, você é cheio de costumes. E, namorar uma mulher velha com costume é muito chato, entendeu? Tava demorando para largar uma. E eu percebo o seguinte, o ser humano ele já começa a ter atração sexual pelo sexo oposto com 14 anos. Então é impossível que você, desde os 14 até os 30, você acha que tá tudo bem de você olhar, gostar e não poder usar, entendeu? Então, eu acredito que chega um ponto assim, eu tenho a impressão que é uma herança de uma igreja que ficou mandando a gente renunciar. Você tá com vontade de se masturbar lá, aí teu líder, teu pastor fala, renuncia. Aí você expulsou tanto o diabo de uma coisa que você tem que pedir pro diabo voltar. Volta um pouquinho, porque ele não quer mais. Né? Renunciou tanto, né? Renunciou tanto que não gosta mais da fruta. E o que você pontuaria assim, para jovens de igreja serem mais... tirar os mitos daquilo que, cara, com 18 anos, 19, vai para cima, mano. Vai para cima. Foca aqui, ó. Coloca... Eu quero chegar lá, ó. Eu quero ser em 5 anos isso. Quero ter aquilo. Porque não é vergonha nenhuma. Né? Só que as pessoas, elas parecem que não estão querendo saber aonde chegar. Tem uma amiga aqui que está escrevendo assim, credo, Cal, você está enterrando a gente após os 30? Vai me bater o desespero. Eu tenho uma resposta para isso. Tu tá fazendo check-in no cemitério para os pós-30. Não. A outra aqui falou, eu acabei sendo chamada por uma agência e a minha líder de igreja acabou falando que não era de Deus. Então eu vou abrir uma agência, porque de povo bonito dentro da igreja é o que mais tem, né? Só que daí as pessoas bonitas dentro da igreja são abafadas, porque daí o feinho fica com medo. Ainda mais quando o feinho tem posição dentro da igreja. É bem isso. Não é de Deus. Não, mas aqui, ó. Ó, eu quero falar algo aqui sobre essa parada dos 30 anos aí. Eu tenho algo que eu carrego, assim, uma frase que eu gosto de falar muito, é que as nossas experiências ruins, elas não vão ditar as nossas vidas ruins. Então, se você ficou travado na sua experiência ruim, volta naquela experiência, sabe? Entenda que você é perdoado por Deus e através dele você pode começar algo novo e dali comece algo. Então, talvez você tenha 30, a tua experiência ruim foi... Olha o carro botando ali. Não sei como é que tira esse negócio aqui, não sai, pô. Tem que apertar o X ali em cima. Mas eu tô apertando, acho que meu dedo é muito grande. Ai, X, vai, sai fora. Olha, ela muda a câmera e não sai. Abre e fecha as perguntas. Abre e fecha as perguntas. Não sai? Caraca, mano. Ativa os comentários, vê se sai. Aí. Aí. Pega essa.
isso aqui, ó, para quem tá assistindo a gente, isso vai te libertar. Às vezes você tá se sentindo culpado por isso, se sinta mesmo, não tô brincando. Mas às vezes você tá se sentindo culpado por isso, a tua experiência ruim, ela não dita a tua vida ruim. Muitas vezes você teve uma experiência ruim com 22 anos de idade, 23. E você tá preso naquela experiência. Volta lá naquela época, entenda que você é perdoado e Deus pode mudar a tua história e comece dali de novo. Talvez hoje você tenha 28, 30, 32, mas volta naquele coração de 22 que se entregou para aquele cara, para aquela mina que não valia nada e começa uma história a partir dali. Entende? E aí, isso é algo libertador, porque não é correr contra o tempo, é entender que a gente tá no. É atemporal. Volta lá e entende que, cara, eu tive essa experiência que me atrasou 8 anos, eu vou me dar agora por essa experiência que vai me dar mais 8 anos no futuro. Uhum. E aí, com um cara que tá com 28, 30, Deus tem sim o poder de, no teu relacionamento no primeiro ano, te devolver os 8 que você perdeu. Deus é Deus, para ele um dia como 1000 anos, porque ele pode te devolver 8 anos aí, usufruindo daquilo que ele fez sobre a tua vida. Só que não seja negligente de entender, de pensar o seguinte: não, agora então eu vou esperar no 35 que Deus vai me devolver dos 25. Não vai pensar isso também. Mas Os algo que eu anos queria... que foram embora, o tempo que se perdeu. O que Deus tinha para restituir, já restituiu já. Não adianta ficar cantando, não. E aí eu entendo isso. A questão do relacionamento é algo muito difícil, Carl. Porque a pressão dentro da igreja, estava falando ali sobre, né, o cara que começa o relacionamento e tal. Esses dias eu fiquei sabendo de um casamento que terminou. E aí eu fico me perguntando, um casamento que termina, então por que começou? Talvez fique claro. Tipo assim, porque foi pressionado, porque não estava aguentando, porque a igreja quis juntar. E aí, mais uma vez eu repito, para que não pareça algo utópico. Cal, eu só não vou ter uma família incrível se eu não quiser, porque de exemplos do que não fazer, eu sei com aquilo que eu já passei e com aquilo que eu vejo. Então, é algo assim que, você não pode ter pressa, mas você não pode deixar o tempo passar. Olha como tem uma linha no meio, né? Não, vou ter pressa e tal, mas aí se eu não vou ter pressa, vou deixar o tempo passar? Então, cara, é muito doido, né? Porque é aquela parada ali que a gente tá falando sobre prazer, o cara que entende que ele pode perguntar ainda se ele pode ou não pode, ele entende que ou ele não precisa ou vai chegar a hora dele. Então, aproveitar que tem muita gente aqui, acho que isso vale a pena compartilhar. Eu tinha uma vida sexual ativa antes de me converter, né? Eu, por ter começado a vida muito novo, Cal, eu carreguei muitas marcas desde os meus 12 anos de idade, né? Me relacionei com mulheres entre mais novas e mais velhas, né? Tinha a mãe de uns amigos meio pervertidos aí que gostava, assim, dos jovens e eu só aproveitava. Por quê? Porque isso pra mim era canibalismo. Cal, Cara, tipo, American Pie, você concorda? total. Eu não tenho problema em dizer isso, sabe por quê? Porque essa é a história que muita gente vive dentro da igreja, Cal. Sabe? E o que me fez isso não viver dentro de uma comunidade é entender que a diferença do sexo antes do casamento é o canibalismo, é o prazer pessoal, é o egoísmo, é saber que eu vou me satisfazer acerca de uma pessoa que talvez tá fazendo aquilo porque ela tá tendo um grito de socorro. Porque aquela moça, ela só tá dizendo o seguinte: ei, eu só tô fazendo isso aqui porque eu não tenho mais expressão na minha vida. Porque todo mundo me conhece só por isso, entende? E aí, Cal, a minha vida mudou. Claro que eu vim com alguns sofismas quando eu me converti, mas eu parei de fazer isso. Eu lembro que eu tinha 16 anos e eu pensei assim, cara, se eu quero ter uma família, o que eu tô fazendo agora não vai me fazer chegar lá. E daí não vem me dizer que quem acredita na graça de Deus porque eu acredito na graça e agora eu vou naquele lugar porque naquele lugar eu entendo. Cara, se as suas atitudes, cara, quer saber onde um cara vai chegar? Olha para aquilo que ele tá fazendo. Então, se o cara tem aquela mania de ir naquele lugar, certamente é só pela misericórdia de Deus que ele vai encontrar alguém naquele lugar que vai ser a esposa dele. Deus o livre. Imagina, Cal, eu crente, daí eu tô sozinho aqui em Curitiba, baixo o Tinder. Vou dar um rolê aqui, ninguém vai saber. Só que um dia meu filho vai me perguntar: pai, onde você conheceu minha mãe?
Deus o livre a falar que conheci no aplicativo de relacionamento, entendeu? Só que disso já tá cheio, a igreja tá cheia. E para entender isso, Cal, é a paz que excede todo entendimento. Exceder todo entendimento é saber que Deus me promete um sexo bom, Deus me promete uma esposa que vai ser a mãe dos meus filhos, Deus me promete, e outra, ao contrário também, eu entender que eu vou amar ela como Cristo amou a igreja, eu entender que eu vou ser um homem de uma mulher só. Eu lembro de algo, para terminar essa pergunta, uma vez eu tava com um cara, lá, tava num desfile num lugar muito massa em Itapema, assim. Cara, eu entrei lá e falei, meu Deus, é 5 estrelas o lugar. E daí tava um cara assim, daí ele falou, Vini, pô, cara, esse negócio de ser crente, é... fala real, cara. Você tem esse cabelinho aí, fala fino e tal, você pega umas minas. Falou desse jeito. Daí eu falei, não, não. Já fiz isso, mas não faço mais. Dele, por quê? Pô, eu não vou ser crente porque eu não vou conseguir, mano. Aí eu falei pra ele ali, eu acho que depois eu pedi perdão, mas é interessante compartilhar isso. Eu falei, sabe por que que você não vai conseguir? Porque ser um homem, ser um macho de várias mulheres é muito fácil, mas ser um homem de uma mulher só é algo que requer muito de nós. Aí o cara olhou pra mim e falou, pô, cara, como assim? Eu falei, você ter compromisso com várias, na verdade não é nem compromisso, é de boa. Só Uhum. que assim, cara, tem muita gente também que, tipo, tem problema de conversar com outra pessoa. Daí, como você vai conhecer a pessoa? Pô, troca uma ideia, vai tomar um café, conhece, saiba os limites e ponto final, entendeu? Aí eu falei pra ele, cara, não é sobre não pegar várias, é sobre entender que pro resto da vida eu vou fazer uma feliz. Pô, hoje esse cara, eu converso com ele, talvez deve estar até nos assistindo. O cara se converteu, eu vi um post dele com a namorada dele, eu não sei como que tá a vida do cara, mas, pô, eu sei que tem um punhinho da conversa que a gente teve, entende? Então é Muito bom. entender que a paz excede todo entendimento. Às vezes é tão óbvio, paz que excede todo entendimento. Cara, excede todo entendimento. Vai além do que eu penso, do que eu sinto. Então, isso muda tudo. Muito bom. Galera tá escrevendo aqui, ó, o Chico Preus falou, Carl, se eu casei, até ele casa. A Ju tá perguntando aqui se vai ter conferência solteira esse ano. Ó, seria uma Ixi, foi boa, né? forte, hein? Foi Conferência forte, solteira. meu. Vini, você é muito transparente, é muito bom aprender com você, você é muito sábio, graças a Deus. A Michelle tá... A Simone tá falando, haha, eu casei velha e meu marido foi uma besta, me pegou cheio de mania. A Gigi tá falando que família é a revelação da natureza de Deus. Não tem sentido uma vida fora disso. Quem não tem família não entende a natureza de Deus, como Deus ele pensa e age. A Michelle está dizendo, eu vivo um milagre com 28 anos, 2 filhos adolescentes, uma vida amargurada, Deus me deu com um homem maravilhoso. Amém. Não dá para chegar ao resto. Mas olha que interessante, falando aqui, eu acredito o seguinte, complementando tua pergunta, tua resposta aí, existe uma linha média, existem 3 tipos de homens, esse é o problema que esse comportamento social chegou na igreja. Existem 3 tipos de homem. O viril, o emasculado e o efeminado. 80% dos homens são emasculados, eles são homens porque vestiram azul. 15% são efeminados. Eles são homens, mas alguém queria que ele fosse outra coisa. E 5%, só 5% é viril. E casamento é coisa de viril, não é de emasculado. O cara emasculado, ele não sabe casar. O cara efeminado, ele não quer casar. E o cara viril, ninguém precisa ensinar como casou. Quem é viril, casa, mano. Ontem eu tava Amém. passando assim, na frente da Central House, tinha um carrinho de papel. E aí, esse carrinho de papel tava com as paradas tudo em cima, assim, na porta da igreja, assim. Tipo, pensa, o cara encostou um carrinhozão de papel, tirou os lixos de dentro, assim, colocou do lado, na porta da igreja. E aí eu olhei para dentro, assim, dei uma espiada para dentro do carrinho, tava ele deitado com uma mulher do lado. E os dois com a mão um no outro, assim, ó, dormindo, 10 horas da manhã, dormindo bem tranquilo.
Aí eu olhei para aquela cena e falei assim, cara, é impossível. Para toda panela tem sua tampa, velho. Eu penso que até esse cara, tudo que ele tem é um carrinho de papel e um cachorro do lado. E tem uma maluca ali acompanhando ele na pegada, entendeu? Então hoje, pro cara não conseguir casar, ele tem que ser muito ruim. Com todo respeito a quem não conseguiu casar. Mas o fato é que a gente precisa voltar na natureza. Deus, ele viu que não era bom um homem só, e ele falou pro homem, deixa a casa de pai e mãe, se une tua esposa. Meu, isso é uma lógica da relação humana. Você interrompe. Meu, já tá em 12 as perguntas, não vou nem abrir as perguntas aqui, porque o pessoal tá tudo comentando nas perguntas aqui. Mas o que eu quero cutucar é o seguinte, cada um tem a vida que merece. E a vida que você não tem é fruto das atitudes que você não teve. As pessoas, elas têm a vida hoje que elas têm baseado nas ações que elas tiveram. Então, você hoje mora em Curitiba, você decidiu vir para Curitiba. Hoje você prega o evangelho, você decidiu pregar o evangelho. A vida que você tem é fruto das decisões, das atitudes que você teve. Só que todo ser humano, ele tem a distância entre a vida que eu queria, a vida que eu tenho, e há uma distância entre a vida que eu gostaria de ter. A distância entre a vida que você tem da vida que você gostaria de ter se resume nas atitudes que você não teve. Então, a vida que você não tem é fruto das ações que você não teve. Então, não adianta lamentar que foi incapacidade tua de não casar, ou de ter casado muito tarde, ou de ter casado com o cara errado. Não, não. Tudo que você não tem na vida é fruto do que você não fez na vida. Essa é a diferença entre quem tem e quem não tem. Quem tem fez o que você não fez. Ó, já foi para 15 os comentários. Meu Deus do céu. Eu tenho até medo de você ativar os comentários aqui que o povo vai falar. Ativa aí, Carl, vamos ver. Vamos ver então. Vamos ir passando aqui junto aqui, ó. É bom, é bom. Ativa o comentário da live também. Cadê? Ativar o comentário. Ai, ai. E aí, galera? Pô, tem uma galera acompanhando a gente aqui, hein? Cal, eu sou amiga da futura esposa do Vini, hein? Vini, Ai, o que você galera. pensa de homens que vivem dentro da igreja e não conseguem vencer o pecado sexual? Eu não tenho essa euforia em relação a ter deixado a homossexualidade. Hoje o celibato, para mim, é uma opção. O que vocês pensam sobre celibato? Se Deus falou, só faça. Celibato é um lugar de segurança para quem é chamado para isso. Como alcanço jovens que estão em ambientes que não frequentam, por exemplo? Tudo tem seu tempo. Gostei, ótima live, gostei muito. Os homens estão frouxos demais. Olha aí, ó, a mulherada já começou a falar. Pois o homem, de verdade, é quase inexistente na atualidade. Meu Deus do céu. Caramba. Se eu namoro e acabou fazendo o ato de sexo estando na igreja, o que devo fazer? Assume o casamento. Se eu perdo o ingresso na minha namorada, mais gostoso, muito dela, devo terminar. Se eu perde o ingresso. Se eu perde... Rapaz! Eu perdo o ingresso. Vai pro show. Acho que se eu perder o ingresso... termina e começa de novo, sei lá. Na verdade, quem mais? Que 5% só... 5%. Só Deus mesmo para iluminar nossa mente para encontrar os 5%. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu sempre falo, tem algumas meninas que quando eu vou consolar elas, eu falo assim, Deus ter feito um calção é um desperdício. Tivesse mais uns 10, tinha uma mulherada já tudo casada aí. É replicar, né? A galera tá comentando aqui, ó. Ai, ai. Eita, atrás de eita. Vixe, pergunta pra mim. Vini, o que você pensa de homens que vivem dentro da igreja e não conseguem vencer o pecado sexual? Acho que vai tudo da perspectiva e da ótica, né? Quando você decide por algo, não é erro, é uma decisão. Então, eu não tenho problema em dizer que eu decidi por coisas e eu não considero como erro, porque foi uma decisão, né? E só eu sei o que essa decisão pode emplacar em mim.
Então, talvez você está decidindo por isso, nem considere erro ou pecado, considere só uma falta de respeito com algo que você poderia estar construindo e algo que eu ouvi do Cal uma vez e replico aqui para vocês. É, não espere que Deus mude a história ou não espere que Deus restitua, extermine e comece com o propósito certo, entende? É complicado porque as pessoas chamam de erro e pecado algo que elas decidiram. Só que, cara, você decidiu. Vem colocar na conta de Deus algo que você falou, não, eu vou lá e eu vou ver como que é. Entende? Então, eu percebo isso. É muito complicado quando você coloca na conta de Deus e espera que Deus mude essa situação em você, sendo que você precisa só dizer o seguinte: ei, eu não vou mais agir dessa maneira. Então, ou daqui para frente a gente não continua, ou daqui para frente a gente termina esse ciclo aqui e eu vou aprender como ser um homem de Deus na tua vida. Então, acho que não conseguir vencer é difícil. Se Jesus venceu tudo, eu não vou conseguir vencer isso aí? Já namorei, mas estou solteiro no momento. Dar um tempo para si é ótimo. Não era aquilo que não dá para ver o resto. Mas é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu acredito o seguinte: ser solteiro é bom, ser casado é bom, assim como ser criança é bom, mas ficar a vida inteira sendo criança não é bom, assim como ser adulto é bom, mas ser idoso também é bom e a vida passa. Então, cuidado que a vida está passando, não fique preso a um trauma passado. Eu percebo que muitas pessoas assim, elas são reféns das declarações antigas que elas fizeram. Ah, eu nunca vou casar. Aham. Você olha um pai carrasco em casa, aí você promete para você mesmo: se for casar com um cara desse, nunca vou casar. Na verdade, relaxa, mano. Não coloque nenhum padrão para aquilo que você precisa ser surpreendido. Casamento é uma surpresa, mano. Casamento é aquele negócio assim, ó, quando o amor sobe pro teu coração, já era. Tudo que você achava não é mais. Aquilo que você acreditava, não, tem que ser assim, tem que ter uma casa antes para casar. Mano, que ter casa antes para casar, mano? Quem casa quer casa. Não. Quem casa vai ter casa, né? Porque solteiro já tinha casa, os dois tinham que morar numa casa. Né? É. A hora que casa, eu sempre falo assim, ó, o custo cai pela metade, porque antes você tinha duas geladeiras, vocês tinham Agora, dois endereços, entendeu? Vocês tinham dois carros, vocês tinham duas camas, agora vocês só tem uma cama, só tem uma geladeira, cai pela metade o custo de casar. É barato, casar é rapidão, mano. Mas é isso aí, Vini. Obrigado, cara. Obrigado. A gente tem que fazer mais live dessa aqui. Acho que tem vamos. muito assunto para rolar. E, cara, continue firme. Estarei no seu casamento se você mandar um convite para mim daqui uns dias. Com certeza. Vini vai casar com a Varoa Eita, Vaporosa. glória. Vai ser o dia que E, o céu vai descer, Vaza. e é o seguinte, homem casa. Quem é homem casa. Eu nunca vi um homem viril mesmo, que o cara fala assim, fora, né, nessa questão do celibato, Deus me falou tal, beleza. Se é celibato, mas estão falando o quê? 1 em 1 milhão? Cadê o celibatário? Cadê, né? Mas eu tô falando que homem casa. Por quê? Quando eu corria na Holanda, a Holanda é muito interessante, assim, porque é área rural e aí as casas não têm cortina. Então é muito deselegante você passar na frente das casas e ficar olhando para dentro da casa. Na Holanda você não pode fazer isso. Você precisa andar na rua assim, olhando para frente, porque as casas elas não têm cortina. E aí de noite, quando você acende uma luz dentro da casa, você está lá fora, você enxerga tudo dentro da casa. Pessoa andando de toalha, pessoa andando de camisola e tal. E me chamou a atenção que dentro de cada casa daquela tinha no mínimo 4 crianças, tinha quatro filhos. E aí todas as casas, eu passava assim, todas as casas tinham filhos. E ali o Espírito Santo me falava assim, olha que interessante. A vida rural é impossível você encontrar um fazendeiro que é só ele e a mulher dele. Já percebeu isso? É verdade. Por quê? Porque não faz sentido uma vida com ele e com a mulher dele. Só que aí você vai ver, ele tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 6 filhos. Por quê? Porque a vida naquele lugar ali gira em torno dos filhos. E a impressão que eu tenho é que hoje a gente vive num mundo tão capitalista que te ocupa tanto, que te distrai tanto, que você não percebe a falta que vai te fazer um filho. Né? Por quê? Porque você está ocupado no restaurante, na cafeteria, você está ocupado no shopping, você está ocupado comprando, você está ocupado trabalhando.
E É aí isso aí. tira tudo, tira toda a sua ocupação. Vai sobrar você sozinho dentro de um lugar, dentro de uma casa, né? Então, eu sou um pró-família. Crie Eu família. O também. dia que você criar família, com certeza tem muita coisa que vai acontecer sem você ter feito menor força. Não é estudar, não é conquistar, não é carreira. E as pessoas estão falando assim, ah, eu não gosto muito da pressão que a igreja faz para casar. Esquece a igreja, mano. Você só tem pressão quando você se sente pressionado. Esquece a pressão. Não, o negócio é entender o teu tempo, entender o que é bom para você. Decida viver a vida que você quer viver. Beleza? Amém, Vini, ô Cal. considerações finais aí. Beleza. E, e é isso aí. Quero aproveitar aqui, nas considerações finais, até pedir para falar isso. Tem uma palavra que fala: aquele que te vê em secreto será recompensado em público, né? E tem uma grande quantidade de pessoas nos assistindo aqui, muitos amigos. Eu queria te honrar, né, pelo amigo que você tem sido na minha vida, o pastor, o mentor, aquele cara que tem me impulsionado, porque um dia, Cal, eu aprendi que as pessoas elas sempre vão fazer leituras da gente, né? Tem gente que me conhece como Vini faz isso, Vini que faz aquilo, como tem pessoas que conhecem o Cal isso, o Cal aquilo. Só que desde quando eu te conheci, já há quase um ano e pouco, um ano e meio, eu não conheci o Cal que talvez tinham me falado, mas eu conheci um amigo, um pastor, um mentor, um cara que me ajuda sem querer nada em troca. Enfim, eu queria te honrar isso, até porque minha família está nos assistindo aqui. E para mim, Cal, para mim, todas as vezes de estar junto e conversar uma conversa como essa, é uma conversa que me impulsiona para o meu futuro, né? Eu sou muito feliz aqui em Curitiba. Deus me deu pessoas assim maravilhosas para aprender, e você é uma dessas pessoas que, por mais que a palavra do Evangelho da Graça seja revelada para você, eu aprenda muito. Por mais que hoje você né, abre a tua plataforma para que eu possa servir junto com vocês, o que eu já te disse isso, o que eu mais aprendo é olhar para dentro da tua casa e ver que tu chegou longe, né? É ver como tu trata seus filhos. E isso, Cal, é o tipo de coisa que. Acho que travou. Mas é o tipo de coisa que nada do que falam exteriormente muda o que eu vejo, entende? Eu lembro que a primeira vez que acho que a gente trocou uma ideia mesmo foi no evento gospel aí, aonde todas as pessoas chegaram e o hype estava subindo a escadinha, e daí tu olhou para baixo e falou: vou sentar aqui, eu quero trocar uma ideia com esse menino. E naquele dia a gente conversou muitas coisas que fazem sentido hoje, entende? Então, eu até estava conversando esses dias com um cara que caminhou muito tempo contigo, e eu falei assim: a arte do Cal é sentar numa mesa e acelerar em minutos ou horas coisas que em anos eu iria aprender. Então, quero te honrar por isso, né? Eu sei que isso se tem da minha família também, né? Não quero também, se eu não falar aqui, o Otto, o resto da galera fica com ciúmes, mas tem muita gente boa que me acompanha, que me ajuda, o próprio Romulo, o Otto, entre outras pessoas aqui. Mas eu agradeço a Deus por essa aliança e de olhar, Cal, que você já chegou longe. Então, eu quero agradecer aqui pelos erros que tu teve, não só pelos acertos, porque se você tem 6 anos de igreja no cinema, eu já estou 6 anos na frente, já aprendendo o que eu posso fazer, e isso não tem preço que pague, né? Algo que eu aprendi faz poucos dias, meses, é que Paulo nunca quis que Timóteo pudesse ser menor que ele. Paulo só falava o que ele falava para Timóteo porque Paulo passou por aquilo, né? Então, para mim é muito bom poder ser igreja, construir igreja e saber que você é um líder, um pastor que não visa prender o passarinho, mas afia as penas para que esse passarinho voe mais alto, né? Amém. Então, eu estendo a minha gratidão aí, todo esse assunto que a gente falou, por mais que tenham cento e poucas pessoas aprendendo isso, quem aprende mais sou eu, até mesmo falando. E é isso aí, obrigado pelo convite. Tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas por isso aí, mas eu sou impactado aí diariamente por nossa comunhão. Então, queria te Amém. honrar por isso, Cal. Amém. Amém. Ora com a gente ainda. E eu queria que você orasse por relacionamentos. Eu acredito que é um assunto muito importante para quem está assistindo. É um público hoje bem deu para ver a resposta do público sobre isso. Eu acredito que as nossas igrejas precisam ser curadas, precisam ser emancipadas. Os emasculados precisam ser viris.
as mulheres precisam deixar de talvez ser tão madura demais para pouca idade, né? Porque esse excesso de maturidade numa mulher, ela rejeita um garoto que está aprendendo a ser homem, né? Essa é uma leitura que eu faço, né? A gente tem mulheres hoje com pouca idade, com muita maturidade, e elas subestimam um garoto que está aprendendo a ser homem. E eu queria que a gente orasse por isso, para que Deus ele toque a igreja, para que a gente veja uma geração assim que o sucesso começa na família e termina num resultado externo. Amém. Eu quero orar em cima de duas pessoas que estão nos assistindo aqui. Uma é um amigo chamado Lauren e outro o João. O João é pastor lá em Balneário. E eles são exemplos de que família não é sobre conquistar nada, né? Eu lembro, o Lauren vai lembrar disso, eu lembro de um dia que a gente estava dentro do carro e Deus deu uma experiência para nós e eu vi ele casando, por mais que de longe, com a esposa dele, a Lara, sem ter nada, sem olhar para aquilo que eles tinham ou aquilo que eles podiam conquistar, mas eles podiam conquistar juntos. E o próprio João também, sofrendo ali um impacto da religiosidade, ele decidiu se juntar com a sua esposa, que hoje eles estão esperando um filho, e isso é algo que é só olhar para o lado, você vai ver amigos e pessoas que já chegaram nesse lugar. Então, às vezes a gente fala assim, né? Pô, o Cauê é pastor, tem vários filhos, mas eu lembro dos meus amigos lá que olharam para isso e decidiram trilhar esse caminho, que em nome de Jesus eu sei que eu tô lá. Então eu quero orar por você que está nos assistindo aí, quero orar por você que tem experiências ruins. Talvez você está baseando a tua vida com as experiências que tu teve. Quero te dizer o seguinte, as tuas experiências não ditam o teu futuro, quem dita o teu futuro e quem já sabe do teu futuro é o próprio Jesus. Senhor, eu oro agora, eu te peço que todo sofisma caia por terra, eu peço que exemplos como esses que eu citei agora sejam reais nas nossas vidas, para que nós venhamos aprender que sucesso não é aquilo que eu tenho, mas em quem eu creio. Em quem eu creio me faz construir, me faz visualizar o meu futuro que Jesus já está vendo, Pai. Se existe alguém aqui que sofreu isso, alguém que já tem filho, alguém que não tem perspectiva sobre isso, eu oro por essas pessoas, oro por mim, e eu peço que o Espírito Santo possa direcionar, que teu Espírito vivo direcione as pessoas corretas, que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar, que vão nos apacentar, para que a gente possa clarear a nossa visão, para que fique clara a direção do futuro. Que toda distração caia por terra, que todo padrão que não vem do Senhor caia por terra, para que nós possamos, Senhor, ser pessoas justas, honestas, para que os nossos pensamentos não sobressaiam com a nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque pessoas foram libertas através dessa live, pessoas conheceram o Teu amor, e eu oro para que pessoas olhem essa conversa e não se sintam distantes disso. Amém, eu oro para que essas pessoas possam testemunhar no futuro, que um dia assistiram uma conversa como essa e decidiram por algo, inclusive eu, Jesus, que o Senhor possa continuar nos agraciando, nos abençoando, para que a Tua igreja continue vencendo e rompendo nessa geração, para que as famílias possam ser a resposta para esse caos, Pai. Assim eu oro, te agradeço pela vida do Cal, te agradeço por esse ambiente aqui, e assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Deus, eu me uno nessa oração. Eu declaro, Senhor, que estão suspensas todas as mentiras das trevas que entraram dentro da igreja do Senhor, Pai, dizendo Amém. que o homem de verdade não existe mais, que não existe mais Sim, Deus. Pai, isso tudo não procede. Pai, nós queremos declarar, Senhor, um tempo novo, Senhor, sobre aqueles que têm se sentindo sozinhos, aqueles que têm sofrido pressões sociais, Pai, para serem mais magras, para serem mais ricos, para terem um Instagram social ainda mais atraente. Eu quero te dizer, as nossas armas são poderosas em Deus. Não são as tuas estratégias que vão trazer o marido que você tanto sonhou. Esse marido, ele já existe. A Bíblia diz que Deus ele preparou boas obras para que de antemão nós andássemos nela. E o casamento é uma boa obra que você, de antemão, Deus já tem preparado sobre a tua existência. E eu oro para que um espírito de sabedoria, para que a inteligência na quarta dimensão, uma inteligência sobrenatural, ela toque o teu coração, que você perca qualquer valor terreno, tudo aquilo que tem te corrompido, aquilo que você tem procurado em um homem que não faz sentido você procurar nos seus
Não é a parede, a beleza exterior que conta, não é a renda que conta, não são as possibilidades, mas existe um plano de Deus para a tua vida. E nós oramos por esses planos. Pai, para que homens sejam homens, que mulheres sejam virtuosas, que mulheres sejam completas, Pai, que essas mulheres elas descubram o poder que elas têm nas mãos, Pai. E Deus, que, sobretudo, o teu reino seja glorificado, Pai. Que o teu evangelho se continue se expandindo, prevalecendo, Deus, nos lugares mais inusitados da nossa sociedade. Obrigado pela vida do Vini. Pai, enche ele cada dia mais do espírito de sabedoria. Abre os olhos do entendimento dele para que ele traga palavras, Senhor, que homem nenhum ainda falou sobre esse mundo, Pai. Deus, que ele seja uma voz profética nesse tempo, na sua geração, na idade das pessoas dos 18 anos aos 25 anos hoje, Pai. Pessoas que o Senhor vai usar sobremaneira. Pai, é uma geração impressionante, Pai. Geração, Pai, do acesso. Geração que já chegou, talvez por último, e já tem acesso tão rápido como um primeiro, Pai. Deus, levanta pregadores, Pai. Levanta uma geração de fundadores de igreja. Levanta, Senhor, pessoas que não têm mais o que perder, porque tudo que tinham para perder, eles já colocaram como perda o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 É possível ser crente sendo solteiro, galera. Entenda isso. É possível. E é possível ser livre sendo casado, pessoal. Eita glória. Eis-me aqui, livre, leve e solto. Tamo junto, e irmão. Eis-me aqui continuando sendo crente. Tamo junto, nóis. Cal. Crente até os ossos. Valeu. Valeu, irmão. Valeu. Pessoal, essa foi a live de hoje. Eu espero que tenha sido edificante. Me perdoe qualquer tipo de preconceito. Não se sinta pressionado, não se sinta ofendido. Normalmente, quando uma ferida está aberta, até uma gota de água arde, tá? Então, não fique chateado comigo. E você pode continuar solteirinho, tchutchuca, como você quiser, mas eu tô dizendo num consenso, tá? Nós estamos nos referindo aqui dentro de uma sociedade, dentro de um ecossistema, dentro daquilo que a gente realmente está, dentro daquilo que a gente realmente crê como coletividade, tá? Então, essa live vai ficar salva aí por 24 horas. E aí, obrigado pela tua participação aqui. Amanhã eu vou estar com a minha esposa. Minha esposa vai falar amanhã basicamente sobre isso aí. A gente vai continuar falando mais sobre isso. Amanhã com a Aline Raco, todos os dias às 11 da manhã. Eu estou aqui com você, trazendo alguma pessoa que tem uma voz, tem uma palavra, que tem algo diferenciado. E é isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado a Marta, obrigado a Emma, obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito bom ser acompanhado diariamente por vocês aqui. Chico Preus, toda a nossa galera aqui, ó, quadrilha do pessoal de perto e de longe. Tá bom? Beijo para vocês, boa semana e continuem crentes generosos e vamos para cima. Beijão, tchau, tchau.